Estava dizendo essa semana, não sei aonde, acho que na sexta-feira, aqui na nossa escola de liderança, que é bom demais ser família de Deus. Deus nos une por vínculos que a gente não consegue ver, né, materialmente, mas que são muito firmes e fortes pelo sangue de Jesus, pela unidade no corpo, pela palavra. A palavra gera uma unidade na nossa vida que vai muito além do vínculo sanguíneo, né? E Deus nos uniu e tem nos unido nesses primeiros meses do ano, e eu entendo que isso será um norte para todo esse ano, sobre o desejo dele de levar-nos a um novo nível, a um novo padrão, a um novo patamar na experiência com ele. Nós estamos definindo isso como viver o extraordinário. Viver o extraordinário. Deus tem nos chamado a viver o extraordinário. E há 2 semanas atrás, na semana passada, nós tivemos um culto de celebração dos 50 anos de ministério do Bispo Paulo, então a gente deu uma pausa nisso, né? Mas na última semana, na penúltima semana de janeiro, eu ministrei aqui, eu comecei essa ministração falando da experiência de Ezequiel. Vocês devem se lembrar, não é? Que eu ministrei sobre a experiência de Ezequiel, que viveu o extraordinário, ouvindo a voz de Deus e deixando que Deus dirigisse e medisse a sua vida espiritual. Uma das marcas daquela ministração, que ficou para mim muito claro, é que quem tinha a treina na mão para medir o quanto Ezequiel andava, era o anjo do Senhor. Vocês se lembram disso que eu ministrei aqui? Quem estava aqui, dia 20 de janeiro? Deixa eu ver. Eu podia pregar de novo, né? Tem uma turma que não estava aqui, né? Você pode ouvir pelo nosso canal no YouTube, chama Catedral Metodista Oficial. Tem lá todas as pregações, você consegue assistir lá. E nós meditamos que, em Ezequiel 47, que num tempo de exílio, num tempo de falta de perspectiva, de falta de esperança, porque o povo já estava passando, se eu não me engano, 70 anos, e eles não conseguiam perceber nenhuma possibilidade de mudança de cenário, sabe? Um pouco parecido com a situação que a gente vive no Brasil, né? A gente começou a falar de mensalão em 2011, não foi? Foi 2011? Já se passaram 6 anos e a história vai cada vez ficando pior, e mesmo com tudo que acontece, parece que a corrupção vai ganhando uma especialização, né? O trabalho de corrupção vai ficando cada vez mais profissional, né? Porque na medida que aumenta o cerco, ao invés de, porque não tem como haver mudança de vida sem arrependimento, né? Por isso que o Brasil precisa de Jesus, porque enquanto não houver um genuíno avivamento, a corrupção, a miséria que está aí plantada no DNA da nossa nação, não vai desencostar, não vai sair porque a lei está cercando. Eu, sinceramente, acho que é importante, mas não acho que vai dar conta. Né? Não acho que vai dar conta, porque isso vem de longe, de muito longe. Né? Desde o nosso processo de colonização. Né? A corrupção no Brasil combina com a história do Brasil. Não combina com a gente, né? Porque nós somos melhor do que essa história. Amém, irmãos? Nós somos melhor, mas o Brasil precisa de uma mudança mais profunda. E o que eu ministrei na semana passada é que, nesse ambiente de falta de expectativa, Deus chamou Ezequiel e disse assim: vem, Ezequiel, que eu vou te mostrar. Vem, Ezequiel, que eu quero te dar essa perspectiva. E aí ele mostra uma água que nasce do altar, que nasce debaixo do templo, e que essa água vai crescendo, vira um rio, e o anjo, com uma trena na mão, começa a medir e diz para Ezequiel assim: anda 500 metros, anda mais 500 metros, anda mais 500 metros, e Ezequiel só vai obedecendo. Ou seja, ele deixa que o homem de Deus, que o anjo do Senhor, determine o ritmo da caminhada dele. E é interessante que, enquanto Ezequiel caminha, ele não vê nada acontecendo. E essa foi uma outra coisa que eu ministrei aqui naquele dia, que às vezes você está se submetendo à vontade de Deus, você está se submetendo à orientação de Deus, e você não consegue perceber o que está acontecendo no seu entorno. É só depois de um processo, só depois que Ezequiel chegou lá no final,
que o anjo chamou ele para fora do rio e disse assim, olha agora em volta, olha quanta coisa mudou, olha quanta coisa aconteceu. E aí tinha árvores, tinha gente trabalhando, a água ia até o mar, saneava o mar, curava o mar, mas enquanto Ezequiel estava mergulhado, ele não viu nada disso. E eu falei sobre que tantas vezes a gente se desanima porque você está obedecendo, você está vivendo na presença, você não consegue perceber os resultados, mas é porque só se percebe depois mesmo, depois que passa. E a máxima que ficou para nós daquela ministração foi: viva mergulhado, viva na presença, saia da superfície, porque na superfície, no lugar raso, você tem sensação de estar com o pé na água, você sente o cheiro da água, os seus pés ficam molhados, mas você ainda faz o que você quiser. Porque a água está rasa, você pula, você dança, você sai, você faz o que você quiser. É só quando a água chega aqui no pescoço, que aí você já está sendo conduzido pelo rio, você já está sendo levado pelo rio. Então é chegar a esse nível de experiência com Deus, onde Deus dá a medida, onde Deus dá o ritmo, onde Deus direciona, que a gente vai viver esse extraordinário de Deus. O segundo princípio tem a ver com viver sobre o pastoreio e direção de Jesus. Viver sob o pastoreio e direção de Jesus. E para isso a gente vai meditar no Salmo 23. Né? Eu meditei hoje às 8 e quero fazer esse exercício com vocês. Salmo 23, que diz assim, todos conhecem, né? Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Davi fala de algo que ele tem uma vivência. Davi fala de algo que ele tem experiência. Davi é pastor de ovelhas. Ele cuida de ovelhas. Ele cresceu cuidando de ovelhas e ele tem essa vivência. E ele se coloca no lugar da ovelha e diz: o Senhor é o meu pastor. É engraçado e incoerente que muitas vezes, mesmo confessando Jesus como Senhor, nós não permitimos que Ele seja Senhor. E isso não é uma coisa assim, privilégio nosso. É interessante que, por exemplo, o Novo Testamento, Paulo fala da experiência dele tentando, na segunda viagem missionária, visitar as igrejas da Ásia, onde ele havia plantado na primeira viagem missionária. E ele diz que o Espírito de Jesus o impediu. Se impediu é porque ele estava indo de qualquer jeito. Não é? Ele tinha feito um plano, ele tinha traçado uma meta, ele tinha desenvolvido um projeto, um planejamento. Eu, na minha primeira viagem, plantei igrejas, agora eu vou consolidar essas igrejas. E ele estava determinado a fazer isso, sendo um homem de Deus, sendo um homem cheio do Espírito. Ele estava tocando um plano que não era necessariamente o plano de Deus para aquele momento. E o Espírito de Jesus precisou impedir a Paulo. Então, de alguma maneira, a gente precisa buscar de Deus graça, e isso precisa ser um esforço intencional de sujeitar os nossos planos a Deus. Porque, via de regra, por influência do velho homem, a nossa tendência é executar planos que não estejam necessariamente balizados por Deus. E porque Deus nos ama, muitas vezes Ele nos impede. Outras tantas, Ele não nos impede e nos permite realizar os nossos planos. O que vai denunciar são os frutos dessas escolhas que fazemos, não é? E Davi fala, então, de uma vida submetida ao senhorio do Senhor. De uma vida onde o pastor governa, ou seja, onde o meu bom pastor governa a minha vida, dirige a minha vida,
direciona a minha vida. E o primeiro fundamento que Davi deixa é o fundamento da prosperidade. Davi diz assim, ele é meu pastor, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Uma outra expressão disso seria, e de nada terei falta. Ou seja, o Senhor é a provisão, é tudo que eu preciso. Você tem consciência do que é dizer isso? Você pode dizer comigo assim, Jesus é tudo que eu preciso. Agora vamos colocar isso em cima da nossa vida. A gente realmente vive assim? Quantos de vocês já falaram frases como essa, assim, não, eu preciso resolver isso, depois que eu resolver isso vai ficar tudo bem. Né? Olha, eu preciso vencer esse desafio, eu preciso resolver aquilo, eu preciso dar esse passo. Depois que eu fizer isso, já fizeram esse tipo de pontuação? Eu já fiz, você já fez também? Já. O que Davi está dizendo é o seguinte, a minha prosperidade, a riqueza da minha vida, a abundância da minha vida vem da convicção de que o Senhor é o meu pastor. Vem da convicção de que Ele não vai deixar nada faltar que seja de fato importante e essencial para a minha vida. Nem luta, nem tribulação. Eu estou lendo um livro de um amigo, pastor, que esteve aqui conosco, tem até lá na secretaria, quem quiser adquirir, chama Enfrentando os Gigantes ou Vencendo os Gigantes? Acho que é Vencendo os Gigantes, do Flávio Alvassora, né? E do juiz, esqueci o nome dele. Esqueci. William Douglas. Está lá embaixo, na nossa secretaria. E ele diz o seguinte, falando sobre gigantes, que os gigantes são necessários, os gigantes são importantes, eles nos ajudam a crescer. Sempre que aparece um gigante, o gigante sempre traz um bônus com ele. No caso de Golias, o bônus era se tornar reconhecido diante do exército de Saul e casar com a filha dele. Entendeu? Esse era o bônus de vencer aquele gigante. Todo gigante que você enfrenta acaba te dando um bônus. Tem uma recompensa de vencer um gigante. E é por isso que a gente vai estar sempre enfrentando gigantes, porque você vencer um nível de desafio, a vida vai te oferecer outro. O pastor Guto está aí no processo de estar grávido, né? Ele e a Lu estão grávidos. E eu me lembro bem, quando o Samuel nasceu, e os pais aqui mais recentes vão lembrar comigo, que nasce aí aquela festa, e aí começa a vir, tem o bônus e começa a vir o ônus também, né? E aí as pessoas dizem assim para a gente, não, depois de 3 meses, dá uma melhorada, né? Vai ficar mais tranquilo. E aí leva um tempo para cair a ficha que aquela vida que você tinha antes de ter filhos, ela não volta nunca mais. Graças a Deus, né, irmãos? Porque eu não me arrependo de tê-los, né? Mas não é assim? E aí cai a ficha, você diz assim, opa, não muda. Não, depois que passar a primeira infância, aí vai ficar... Não, e aí tem o ditado que é muito sábio dizer que filho criado... né? Eu ainda não tenho muita clareza do porquê que é isso, porque não cheguei nessa fase, mas eu tenho a impressão que é porque o pai já perdeu o poder de decidir. Por isso que é dobrado, né? O filho tem autonomia para decidir, aí o pai sofre dobrado, porque ele quer decidir pelo filho, ele quer ajudar. Às vezes está vendo que o filho está tomando uma decisão errada, mas não pode fazer nada, a não ser orar, pedir a Deus e pedir a oportunidade de... Não sei se isso é bem verdade, mas o que eu quero ilustrar com isso é dizer que a gente vai ter sempre desafio na vida. E o que diz se a gente é próspero e vive essa vida que Deus sonhou para a gente, extraordinária, não é a presença ou a falta do desafio, é quem é a fonte da tua provisão. É com quem você conta. É quem te sustenta. Porque Davi, que diz assim, o Senhor é meu pastor, é o cara que precisou se fingir de maluco para não se tornar prisioneiro dos filisteus. Vocês lembram desse texto bíblico? Que Davi chega ele estava fugindo de Saul, e ele chega no acampamento dos filisteus babando, né? Você imagina o cara, né?
Na época da ditadura militar, teve gente que vestiu de mulher para fugir, não sei o quê. Você imagina o Davi babando, né, com o cabelo todo bagunçado, dando uma de maluco para não virar prisioneiro. Ele sabe o que ele está falando. O Senhor é o meu pastor. Davi viveu cada situação. Ele está escondido na caverna. Você já esteve numa caverna? Quem já esteve numa caverna aqui? Eu visitei uma caverna lá em Minas Gerais. Não tem janela nem vasculhante para ventilação. Aí Davi está lá, escondido. Quem chega na caverna? Quem lembra do texto, gente? Me ajuda, pode falar comigo. Saul. E Saul foi fazer o quê lá? Orar? Hein? Saul foi aliviar o ventre, né? Literalmente, fazer as necessidades dele. E você pode imaginar, Davi está dizendo assim, o Senhor é meu pastor, até na caverna, naquele fedor pavoroso, ele poupou a minha vida. Quando a gente diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a gente idealiza, né? A gente idealiza uma vida sem dificuldade, sem luta, não é isso. A ênfase não está no nada me faltará, a ênfase está no Senhor meu pastor. Entendeu? Ele vai cuidar de mim. E aí Davi continua. Ele diz assim, ele é a minha fonte de renovo, de paz, refrigera a minha alma, leva-me para pastos verdejantes, renova as minhas forças. Como é que você faz para descansar? Como é que você faz para descansar? Tem gente que descansa fazendo exercício físico. Quem faz isso aqui? Deixa eu ver. Quem faz isso para descansar? Tem gente, então, está vendo, Eliane faz isso, né? Descansa caminhando, correndo, não é isso? Você não tem muitos adeptos aqui com você, né? Tem mais alguém que faz isso? Quem descansa lendo? Gosta de ler na hora de descansar? Ler? Tem mais alguns, né? Eu vou perguntar uma que vai ser campeã aqui. Quem descansa vendo televisão? Vendo televisão. Tá bom. Ou vocês não estão me dizendo tudo. Descansa fazendo o quê? Dormindo, é isso? Dormindo. Você descansa dormindo. Aqui em Petrópolis, aquele friozinho, né? Entra para a caverna, ainda bem que não tem Saul lá, né? E dorme, né? Descansa. E é tão bom, não é? Eu não tenho o hábito de dormir à tarde, eu tenho dificuldade de dormir à tarde, né? Mesmo feriado, folga, não é uma coisa muito comum para mim. Mas quando eu consigo, quando dá tempo e eu consigo, meia hora me dá não é? Aquele frescor. Davi está dizendo o seguinte, o Senhor é a minha fonte de renovo. Eu enfrento o dia mau. Eu passo pelo dia mau. E ele vai falar disso daqui a pouco, nós vamos falar também. Eu tenho lutas, eu tenho desafios, mas eu tenho para onde voltar. Você já teve essa sensação de ter para onde voltar? Você já encontrou com alguém que não tinha para onde voltar? Que a única realidade que ele tinha era aquela que ele estava vivendo? Não é? Como é bom, né, quando a gente, por exemplo, pode voltar para o colo da mãe, do pai, mesmo adulto, né, da igreja, que abraça a gente, que acolhe a gente. A gente só entende, às vezes, o valor da igreja quando a gente passa por uma luta muito séria e a igreja, e não só o pastor, porque o pastor não dá conta, sempre não dá conta, né? A máxima é o pastor não dá conta, porque não tem como, né? Passou de 100 pessoas, você já não vai ter essa condição de acompanhamento mais de perto. Mas é tão bom quando a gente se sente abraçado pela igreja, não é? Que a gente sabe que tem gente orando, que tem gente se importando com a gente, e a igreja às vezes é representada por 2, 3 pessoas. Não, uma pessoa que liga para mim, que não desiste de mim, que se importa, sabe? Que outro dia o Bruno ligou para mim, né? Filho da Luzia, do Valdemar, né? Eles iam passar pelo momento de entrevista. Ele falou assim, pastor, o senhor me desculpa ligar para o senhor, mas é porque eu não tenho outra alternativa. Ele falou assim, Bruno, é para a gente mesmo que você tem que ligar.
Porque você tem casa, você tem, além dos pais, da família, que apoia, que está junto, essa é a sua casa, essa é a sua família. E graças a Deus deu tudo certo com eles lá, né? Renovaram o visto, eles já compartilharam, tem visto há mais um ano. Né? O Valdemar foi lá e ficou impactado de quão extremo é o desafio da missão lá na Tailândia, né? De quão desafiadora é a realidade que eles estão vivendo lá. Mas eles falam daquele lugar com uma paixão que parece o paraíso turístico que a gente conhece. Juju também teve lá, né, Juju? Mas o Davi. Né? Talvez eles podem falar também dessa realidade, do tamanho do desafio, da idolatria, do distanciamento de Deus que aquele país vive. Mas é maravilhoso quando você tem para onde voltar. Davi diz isso. O Senhor é a minha fonte de renovo. Sabe uma das coisas que gera muita angústia? É quando, por exemplo, a nossa casa deixa de ser um lugar de descanso para a gente. Porque todo mundo precisa sair para trabalhar, mas precisa voltar para casa e achar sossego, achar paz. É por isso que o diabo ataca muito dentro de casa. Porque se ele roubar esse seu lugar de renovo, de descanso, que a família tem um quê disso também, que vem de Deus, ele destrói tudo, entendeu? Porque enquanto você está lá fora trabalhando, você está sendo sugado, você está sendo drenado, você está oferecendo, você está servindo. E você chega em casa, você quer ser abastecido de quê? Não é ficar de perna para o ar, não, mas de amor, de carinho, de afeto, de um lugar onde você sabe que você é aceito, onde tem luta, tem tribulação, mas ali você está seguro, é seu lugar. Davi está dizendo isso, Deus é meu lugar, Deus é meu renovo, meu sustento, minha salvação. Para viver o extraordinário de Deus, a gente precisa disso, irmãos. Porque senão a gente acaba fazendo da nosso braço a nossa força. A gente acaba fazendo do nosso caráter, dos nossos dons, dos nossos talentos, das nossas habilidades, a nossa força. Eu confio no meu taco, eu sei que eu dou conta, eu vou enfrentar. Eu estava compartilhando, pensando no ministério pastoral essa semana, por conta desse momento que eu parei para celebrar, e quanto mais o tempo passa, e mais maduro eu fico, e eu ainda me sinto jovem, eu descubro que a experiência traz uma coisa só. Traz muitas coisas, mas delas uma coisa é muito forte: a certeza da nossa fragilidade. Uma das coisas que a experiência traz é isso. Porque enquanto a gente é mais novo, a gente, sem nenhum preconceito, estou falando de mim, talvez a sua experiência seja diferente da minha, mas enquanto a gente é mais novo, a gente acredita muito na nossa força, na nossa capacidade de fazer, porque parece que nós somos inesgotáveis. Mas depois de um tempo, você descobre que você não é inesgotável. Que se você não buscar renovo, a força acaba mesmo. Tem um livro chamado Andando de Tanque Vazio. Não é? Você já viu falar quando a gente está na reserva do carro e alguém diz assim, da gasolina, alguém diz assim, está andando no vapor. Já ouviram falar? Está andando no vapor. Tem hora que o vapor acaba também, nem o cheiro da gasolina fica. E aí o motor começa a entrar em colapso e para. Porque todo mundo precisa ter um lugar para voltar e se refazer. Todo mundo. E Davi está dizendo assim, o Senhor é esse lugar para mim. O Senhor refrigera a minha alma, renova as minhas forças. É interessante que a perspectiva de Davi ela é tão integral que ele coloca aqui no versículo 4. Ainda, eu poderia falar no versículo 3 também, de me guiar nas veredas da justiça, mas esse é o norte de toda a palavra. Mas o 4 ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Se você fosse descrever esse lugar aqui, o que seria esse lugar para você? O vale da sombra da morte. O que seria esse lugar para você? O que é o vale da sombra da morte para você, na sua vida? Me parece um lugar de solidão,
O vale da sombra da morte é o lugar onde aquelas referências balizadoras que dão força para a gente estão distantes. O vale da sombra da morte é aquele lugar onde a morte é tão certa quanto o dia. Onde você vê a eminência e a possibilidade de uma desgraça à sua frente. Entende? Você vê a possibilidade de você perder a fé. Você vê a possibilidade do seu casamento acabar. Você vê a possibilidade da sua profissão sucumbir à crise. Você olha para você, para dentro de você, e nem você acredita mais no que você está fazendo. Isso é o vale da sombra da morte. É esse lugar onde a morte e a sombra da morte, não é? Quer dizer, o que é a sombra da morte? Quando que a gente vê a sombra do outro? Quando ele está perto da gente. Parece companheira. O que Davi está dizendo é que ninguém está livre de passar pelo vale da sombra da morte. Não passa pelo vale da sombra da morte quem está em pecado, quem está... Não é isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo assim, no vale da sombra da morte eu não vou ter medo, porque é comum ter medo no vale, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, porque a vara de Deus não serve para açoitar, ela serve para dar direção. Eu li um livro muito interessante que chama Nada Me Faltará, que é de um pastor de ovelhas contando a história, fazendo a analogia do Salmo 23 e contando a experiência dele como pastor de ovelha mesmo. E ele diz que uma das características das ovelhas, pelo menos ele falava da experiência dele, é que a presença do pastor dá à ovelha a condição de descansar, de dormir, num acampamento, numa trajetória, num lugar, de migrar para um lugar para o outro. A presença do pastor ali dá paz, dá segurança. Por isso que ele fala da vara do cajado. Não é nem que a vara está encostando, mas só do pastor estar andando e bater o barulho, não é? Lá em casa, a gente, como trabalha muito fora de casa, às vezes viajando, chegando em casa tarde, tem horas que eu tento marcar reuniões, compromissos na minha casa, para que as crianças percebam a minha presença ali, mesmo que eu não esteja integralmente com elas, pelo menos elas ouvem a minha voz, elas me percebem ali naquele lugar. E eu sempre que posso faço isso. E é um pouco disso que Davi está dizendo. A tua presença, Senhor, do meu lado, junto de mim, me dá segurança no vale da sombra da morte, porque todos nós vamos passar pelo vale. Ontem eu fui visitar um irmão, pai de uma irmã daqui da nossa igreja, que ela está há 52 dias na luta com o pai. Da UTI, sai da UTI, 52 dias. Você tem noção do que é 52 dias você empenhado? Tem gente que fica um ano inteiro, anos a fio, não é? Enfrentando uma enfermidade hostil, extrema, invasiva, não é? A gente tem algumas enfermidades assim, como câncer, como a depressão, como o Alzheimer, como tantas outras doenças, que elas geram um vale da sombra da morte. Mas Davi está dizendo assim, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Então, viver o extraordinário, mais uma vez, tem a ver com essa certeza de que Jesus está comigo. O pior é passar pelo vale sem a presença de Jesus. O pior é passar pelo vale sem que Deus tenha te mandado para o vale. Entende? Você foi sozinho. Você escolheu ir sozinho. Você olha à sua volta, o Senhor não está lá. Não que Ele não está lá, porque Deus está em todo lugar. Mas você não percebe a batuta dEle, porque Ele não está direcionando você para lá. Você está indo em desobediência. Aí é morte mesmo. Aí a Bíblia diz assim, o salário do pecado não é só a sombra, não. É a certeza de morte. Então, viver o extraordinário passa por estar debaixo dessa autoridade de Jesus, que conduz a minha vida em todas as áreas, mesmo no vale da sombra da morte. Mesmo diante do inimigo. Davi diz assim, o
o Senhor prepara uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi tem uma situação que a gente consegue ver ela retratada aqui facilmente. Ele está sentado à mesa com Saul. E Saul, quando perdeu o reinado, se tornou um endemoniado, ele surtou completamente. A sede de poder cegou Saul durante o seu reinado e o cegou quando ele perdeu. E sabe o que Saul faz? Saul se levanta e joga a lança contra Davi. E Davi quase é morto na mesa do rei, sentado à mesa do rei. O lugar que era um lugar de amizade se tornou um lugar de ameaça para ele. Mas Davi diz assim: o Senhor me unge a cabeça. Ou seja, o Senhor coloca sobre a minha vida o óleo de autoridade. Eu tenho autoridade para sentar na mesa, mesmo que for com o inimigo, porque o Senhor está comigo mais uma vez. E o meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Eu quero caminhar para o final, pensando no versículo 6. Eu queria que você voltasse para lá comigo no versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Tem dois princípios aqui. O primeiro princípio é o princípio das suas companhias. Quem anda com você? Tem um ditado que não é tão verdadeiro assim, né? Mas que diz muita verdade. Ele não é absoluto, mas ele tem muita verdade nele. Que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu vou dizer quem tu és. Nem sempre é assim, porque senão Jesus seria pecador, miserável, e ele andava com pecadores, né? E não era. Mas ele tem uma verdade em dizer que as nossas companhias, elas podem nos influenciar se nós não formos os agentes de influência. Então só faz sentido você estar num lugar que não tem o mesmo padrão que você, se você for influência. Porque se você não for influência, não tem sentido você estar lá, né? Está chegando o carnaval aí, né? E tem um pessoal assim que tem um nível mais assim firme do que o meu, que consegue ir para Sapucaí, e consegue. Eu não consigo, né? Porque eu não consigo influenciar aquele lugar todo, né? Porque acho que quem acaba sendo influenciado, quando você não é a luz, é você que acaba sendo transformado. Eu não te recomendo ir, não, né? Assim, a menos que você tenha essa força de parar Sapucaí lá e dar o seu testemunho, né? Entra sambando, depois para tudo e diz assim: opa, eu tenho uma boa notícia. Fora disso, acho que lá não é lugar de crente, não. Bom, fecha parêntese, não é? E nem assistir no desfile, né? Que tem gente que, assim, por um dado cultural, vai parar, não, eu vou aqui analisar, né, o desfile, porque isso é um valor cultural do Rio de Janeiro, né? E vou ficar assistindo, os irmãos ficam assistindo a evolução das passistas no desfile, né? Também, a menos que você não tenha, assim, seja assim tão evoluído espiritualmente, eu não te recomendo também, não. Vai fazer outra coisa, vai orar, né? Vai ver o Chaves, né? Tá? Bom, fecha parêntese, né? O texto fala de escolher as companhias. Davi diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Por que Davi escolheu a bondade e a misericórdia, irmãos? Vocês sabem dizer? Por que ele escolheu bondade e misericórdia? Porque ele foi alvo da bondade e da misericórdia de Deus. Davi, quando pecou contra Urias, Natã, né? Natã chegou para Davi e disse assim: Davi, tem um moço fazendeiro rico que tinha um vizinho que tinha uma ovelhinha só. Aquele fazendeiro tinha muitas ovelhas e o vizinho tinha uma só. Você acredita que o fazendeiro tomou a ovelhinha do vizinho pobre, ainda matou o vizinho? Davi diz assim: que morra esse homem. E Natã virou para ele e falou assim: você é o homem.
Você é o cara, Davi. Você merece morrer. Mas Deus, por misericórdia, poupou a vida de Davi. Deus teve misericórdia de Davi. Quantos aqui foram alcançados pela misericórdia de Deus? Quantos aqui foram alcançados? Você concorda comigo que nós todos não somos melhores que Davi? Talvez você não tirou a mulher de ninguém, mas você, tal como Davi, já passou tantos pensamentos, você e eu, pensamentos ruins na sua cabeça, sentimentos que não cooperam com o reino, bondade e misericórdia. Sabe, irmãos, às vezes a gente se deixa influenciar por vaidade, por rancor, por amargura, por maledicência. Eu estava compartilhando com o pessoal que nas férias, né, eu tive um período muito bom de férias esse ano, consegui dar uma desconectada mesmo, descansar. Mas durante alguns dias das férias eu me envolvi num assunto que diz respeito à esfera nacional da igreja, que me adoeceu, assim, que me deixou mal. Eu falei com ele assim, eu não quero saber dessa conversa. Não quero, por favor, me poupe dessa história. Não é? Porque há situações que, se Deus nos coloca no lugar de resolver, amém. Mas se a gente não está no lugar de resolver, é melhor nem participar. E às vezes a gente fica trazendo para a nossa companhia situações que não nos ajudam. Sabe? Você compra uma briga que não tem nada a ver com você, você guarda um rancor que é desnecessário, que só traz peso para a sua vida. Sabe, você fica prestando atenção na vida do outro e não cuida da sua, não desenvolve a sua, não evolui a sua própria vida. Davi disse, bondade e misericórdia certamente me seguirão. E o segundo princípio, dentro desse mesmo princípio, ele dizia, habitarei na casa do Senhor. Habitar na casa do Senhor é o seguinte, eu vou buscar revelação para a minha vida, eu vou buscar a direção de Deus para a minha vida. Deus é o fundamento de tudo, é Ele que me dirige. Amém, irmãos? Eu vou buscar revelação, eu quero ser guiado, eu quero ser dirigido. Todos os dias habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Eu aprendi, durante um tempo, eu tive amigos que eram quase iguais a mim. Eram quase que a expressão das minhas escolhas, das minhas opções, durante muito tempo na minha vida. Depois de um determinado tempo da minha vida, eu passei a ter ao meu lado pessoas que, além de terem os mesmos objetivos que eu, tivessem coragem de me alertar dos meus problemas. Tivessem coragem de me exortar, de tratar comigo. Porque quem só me dá tapinha nas costas me deixa do mesmo jeito. Entendeu? Não me ajuda a crescer. Às vezes acaba me empurrando para o buraco. Bondade e misericórdia. Davi só fala de misericórdia porque Deus, quando ele errou, o exortou. Deus, quando ele errou, o exortou. Teve Natã na vida de Davi. Davi foi o rei de Israel que mais se valeu de mentores. Davi tem vários mentores, discipuladores. Tem um estudo que a gente faz da diferença entre Saul e Davi. Davi se valeu de mentores, de pessoas que o ajudou a perceber melhor ao longo de toda a sua vida. De pronto, assim você pode citar o próprio Samuel e Natã. Mas tem outros. Tem vários outros que ele acrescenta ao longo da sua vida como pessoas que são expressão da voz de Deus na vida dele. Para viver o extraordinário, a gente tem que escolher nossas companhias e fazer de Deus a nossa fonte de revelação, de vida, de princípio e de ensino. Amém, irmãos? Eu quero te convidar a ficar em pé. Hoje é dia de Santa Ceia e é dia que a gente renova essa aliança com Jesus. Todos os meses a gente faz isso. E nós temos agora a oportunidade de dizer, sim, Jesus, eu quero ser pastoreado pelo Senhor. Eu quero ser conduzido pelo Senhor. Eu quero ser dirigido pela Tua presença. Eu quero ser próspero segundo o Teu padrão. Eu quero ser próspero segundo o Teu padrão. Teu padrão. Feche teus olhos.
Esse é seu momento de dizer ao Senhor, dizer que você deseja o pastoreio dele na sua vida, que você anseia pela condução dele na sua vida. Esse é o momento de você fazer do Senhor o seu lugar de descanso. Então, se você precisa renovar essa aliança, a gente tem tempo. Eu quero te convidar a vir ao altar. Se você quer renovar essa aliança de submissão ao Senhor e ao seu pastoreio, se você precisa do Senhor como esse lugar de renovo, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir até o altar. Sai do seu lugar e vem até aqui e dizer: Senhor, Tu és o meu pastor, o meu amparo, a minha rocha, meu Deus. Pode vir, sai do seu lugar e vem até aqui que eu quero orar por você. Você está precisando do renovo de Deus? Pode vir. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti.